Olá, cursistas, é uma satisfação estar com vocês. Eu sou a professora Damiana Coelho, da Universidade Estadual de Goiás, do curso de História da Unidade de Itapuranga. Eu estarei ministrando com vocês o módulo 1, e que tem o título História das Políticas Colonizadoras do Brasil Central, uma perspectiva marxista. Esse módulo é ministrado juntamente com o professor Dr. Marcos Vinícius Ribeiro, mas por motivos, né, que depois serão explanados para vocês, ele não conseguiu participar, mas eu venho aqui tratar com vocês questões a respeito da história indígena em Goiás, pelo olhar decolonial, de pensar esses povos como os primeiros habitantes, então, desse território que hoje corresponde ao estado de Goiás. E partindo da premissa de que os colonizadores, os não indígenas, no caso, eles reocuparam esse território, tendo em vista a presença já dessa população indígena há milhões de anos atrás nesse território que corresponde ao atual estado de Goiás, como eu disse para vocês. Vou partir da leitura dos textos, né, que serão indicados para vocês, que é o texto do professor Luiz Palacim, A Ausência do Índio na Memória Goiana, e também do professor Leandro Mendes Rochas, que eu vou trabalhar a história dos índios de Goiás. E também outras produções, inclusive também a minha produção de mestrado, que eu pesquisei sobre a Damiana da Cunha, pelo viés das representações que foram criadas tanto na história quanto na literatura, e também as minhas experiências enquanto professoras da universidade, trabalhando a disciplina de cultura, história e cultura indígena, e as problemáticas e os projetos também que nós conseguimos colocar em prática, dando um novo olhar, então, para essa perspectiva no ensino, não só no ensino superior, como também no fundamental e médio, através de pesquisas, através de projetos de extensão que foram realizados, partindo, então, das discussões realizadas em sala de aula. Para embasar, então, a nossa discussão, eu utilizei como base o texto do professor Leandro Mendes Rocha, e então ele trata esses processos de ocupação do não indígenas em três processos, que é a questão da territorialização, então, desses espaços. O primeiro, ele trata como título as guerras justas e os aldeamentos. Depois ele trata sobre as missões, então, dos padres capuchinhos, que passaram a fazer o papel praticamente dos jesuítas aqui em Goiás. E, por último, ele trata sobre as agências que foram criadas, né, com a temática ou com o viés de proteção aos índios e a Constituição de 1988, que é o foco, então, dessas pesquisas em si. Então, primeiro, vamos tratar esse território, essas ações dos não indígenas, como processos de reocupação, né, tendo em vista que eram territórios já ocupados. E sempre se referindo, então, a indígenas, não indígenas, que também vem nesse viés da leitura, né, da colonial e de etnias e populações indígenas também. Então, vamos estudar esse primeiro processo, que foi quando, né, de fato, né, nós sabemos que o território que corresponde ao atual estado de Goiás, ele já era conhecido desde o século XVI. Entretanto, as políticas de reocupação, elas se efetivaram mais com a questão da mineração, né, a partir da mineração. Então, desde sim, nós temos, então, a presença desse indígena nesse território. E o contato, né, como é denominado, mas as relações que foram estabelecidas a partir dessa reocupação do território, elas vão demarcar momentos específicos na nossa história de Goiás. E engano a gente pensar que as questões, né, indígenas, a nossa história não foi construída
com sangue. Pelo contrário, a história de Goiás, nós vamos evidenciar ao longo da discussão que ela foi construída por meio de sangue, né? Sangue indígena das populações que aqui viviam. Então, para embasar esses textos, né, como eu disse para você, a nossa discussão, o texto foi dividido, então, em três partes, né, que são as guerras justas e os aldeamentos, e a segunda parte, as missões dos capuchinhos e a construção dos presídios militares no século XIX, e depois, século XX, as agências oficiais de proteção aos índios e a Constituição de 1988. Como é uma produção do professor Leandro, uma publicação de 2016, nós vamos ver que há alguns dados ainda, né, que precisam ser alimentados. E o próprio autor, então, ele reafirma aquilo que nós começamos a dizer, que a história das populações indígenas em Goiás tem um sabor amargo, marcado pela tragédia, pela escravização, pelo genocídio e pela violência. Olha só, então a nossa história, ela é marcada por esses vieses, principalmente em relação à população nativa que aqui viviam. E muitos desses povos que aqui viviam nesse território, eles foram mortos, né? Eles desapareceram. E é evidente, né, que isso se deu por esse contato com a sociedade não indígena. Outros, né, para evitar esse contato, eles fugiam para outros locais com o processo de interiorização, e outros, né, eles vão para também se efetivar no combate em si e vão morrer na luta, né? Por isso que nós precisamos ter esse olhar, que é o olhar da reação dessas populações indígenas. Eles reagiram ao processo. Nós não podemos vê-los como vítimas. Não, são povos que têm história e que agiram, né, dentro desse território. E os diferentes grupos, eles adotaram medidas diferentes. Uns tentaram se afastar, outros se aliaram, né, como a Perrone Moisés trata muito bem sobre essas relações que, né, aos indígenas que, como uma forma de sobrevivência, eles se aliavam a esses povos não indígenas para sobreviverem, e outros reagiam, né, de forma violenta, de guerra, e também eram considerados, então, não amigos, né, ou inimigos. E aí esses eram declarados as guerras justas, como nós vamos ver ao longo do século em si. Então, grande parte, né, do território que hoje corresponde a Goiás, ele é coberto pela vegetação cerrado, né, uma característica da nossa região, e diferentes grupos indígenas, eles habitavam esse território, né, pertencente aos diferentes troncos linguísticos. Um dos povos que eu estudei durante o mestrado, durante a minha dissertação, pertencia a esse território, que são os Caiapós do Sul, e evidente ao contato, né, eles de início combateram o não indígena, reagiram por meio da guerra, mas depois eles se aliaram, foram viver nos aldeamentos, que nós vamos ver que é uma das políticas né, utilizadas pelo não indígena, e depois de um tempo essa população ela desapareceu do território em si. E assim aconteceu com vários outros povos que aqui viviam. Nesse sentido, vamos analisar então esses processos diferentes, né, em diferentes momentos, que evidenciaram e afetaram diretamente essa população em si. Com o advento da mineração, nós sabemos que começaram a fundar os primeiros arraiais. E, né, também considerada uma das políticas de expansão da coroa. E onde surgiam esses arraiais, onde esses ouros eram encontrados, essas terras já tinham donos, né? Elas já eram ocupadas. Então, essa, né, a fundação de arraiais, todo esse processo das minas, é uma reocupação desse território. E com isso, né, vão entrar diretamente em conflito ou diretamente em contato com essas questões da população indígena em si. E, nesse sentido, nós vamos ver que o território de Goiás ele era bem maior.
em extensão territorial. O território, ele envolvia parte do Tocantins, né, nós sabemos que o Tocantins completo, né, que depois se tornou um estado com a Constituição, parte do Mato Grosso, o Triângulo Mineiro, né, era uma região muito grande, conhecida, então, durante a mineração, como Minas do Goiás. E com isso também tinham inúmeros, né, inúmeros grupos indígenas que habitavam esse território. E o que acontecia, né? Em grande maior parte, é uma discussão até que o professor Marcos Vinícius traz, do João Emanuel Monteiro, né, nessa releitura, que essa população indígena, que grande parte, né, existiam aqui em Goiás, eles eram utilizados pelos bandeirantes como escravos, né, levados para São Paulo, em sua parte, e aí denominados também de negros da terra. E isso, mesmo a legislação dizendo que era proibida a escravidão de indígenas por lei, né, mas existiam brechas nessas diretrizes da coroa portuguesa que permitia, né, a escravização dos mesmos. É o que a Melri Karachi, ela diz, né, é uma indianista, ela diz assim que na ausência, né, das leis, nas brechas que as leis davam, sempre prevalecia os interesses, né, do não indígena, ou seja, os indígenas eram escravizados, eram mortos, e isso, então, traz muitas consequências para a população que aqui vivia em si. E, por isso, muitos desapareceram, muitos foram escravizados, além das doenças, né, que eram trazidas por esses não indígenas, e depois de um tempo, então, essa população só vai desaparecendo. Como eu disse para vocês, uma desses exemplos foi a questão dos Caiapó do Sul. E, na verdade, então, tendo consolidado, né, esses arraiais, esses territórios que antes eram ocupados por Acroá, Canoeiro, Chavante, Xerente, eles passam a ser reocupados por esse não indígena. E isso vai ter também, a partir do final do século XVIII, ocorrem, então, novos fluxos de ocupação, então, reocupação dessa população pelas frentes, né, que nós vamos ver, da pecuária. Com a crise da mineração, né, vem-se, né, um advento de uma nova reocupação desse território, que são, né, a questão da pecuária, e isso vai demandar um território bem maior para ser ocupado, e isso vai afetar também diretamente, então, esse território ocupado pelos indígenas, porque vão de encontro, então, a esses povos que já viviam, então, nesse local. E, nós vamos ver, principalmente o século XIX, nós vamos ver que as políticas, né, de ocupação, elas vão ser mais violentas. E aqui que eu vou chamar a atenção de vocês também para o que o Palacin nos diz sobre a ausência do indígena na memória goiana. Ele trata especificamente o século XIX, né, que é essa ênfase, né, na questão da pecuária em si. Ele fala, por que será que os documentos, né, a memória, quando ia, né, consultar, a memória praticamente não fazia referência ao indígena. Aí ele, no final do texto, ele diz, e consequentemente, quando tem essa ausência, também tem a questão da redução do número de indígenas que viviam aqui em Goiás. Então, a ausência, ela é, vamos dizer assim, associada a um ocultamento do que estava acontecendo com essa população aqui em Goiás, a violência. E é nesse período, antes também, como nós vimos, com a mineração, com o processo de recuperação da mineração, teve muitas mortes, alguns etnias desapareceram, mas durante o século XIX é que isso vai, assim, se evidenciar de uma forma bem truculenta, e principalmente, né, na instituição de novos aldeamentos e também da construção dos presídios, que nós vamos ver em relação vamos dizer assim, a ocupação ou reocupação desse território. Como, né, nós já finalizamos aí, desapareceram
seja porque foram escravizados, seja porque foram vitimados pelas doenças trazidas pelo contato, e para as quais os índios ainda não haviam desenvolvido defesas imunológicas. E só chamando a atenção de vocês para essa questão, é que a Manuela Carneiro, ela fala sobre isso. Ela diz que a violência, né, ela é associada à circulação de vírus. Ela diz que os vírus, eles circulavam muito mais do que as pessoas nesse período. E com isso nós sabemos que dizimaram muitos e muitos população indígena em si. E então, nessa questão, como lidar, né, com essa população? A questão vem a política dos aldeamentos, que ela vem desde o século, né, 18, com a mineração, foram criados aldeamentos. O Oswaldo Ravagnani também trata sobre isso, né, sobre os primeiros aldeamentos que foram construídos em Goiás, que eles tinham como uma função de quartéis, assim, mas com também para trazer esse indígena. E qual era a política, né, desses aldeamentos? Eram retirar o indígena de seu território para reocupá-lo e também transformá-lo em mão de obra para ser utilizada nesse processo de reocupação. Então, grupos considerados guerreiros, ferozes, né, por essa política de tratamento, né, que eles recebiam, brando, né, a chamada para esses aldeamentos, muitos desses povos, eles passaram a viver no aldeamento, mas muitos também não se adaptavam a essa vida, e isso acabou, então, trazendo uma nova configuração para essa questão dos aldeamentos em Goiás. Durante o século XIX, eles não deixaram de existir, continuaram, mas também nós tivemos outras políticas, que foi, no caso, vamos ver, os presídios, né? Durante muito tempo, nós ficamos sem uma legislação, né, própria, aí vamos ter, então, um regimento depois criado, né, para regulamentar essas questões, que é o regimento das missões, e a partir de então, né, o Brasil já é império, é um documento do império, já é independente, é esse documento, então, que vai regulamentar a ação do Estado e também dar as diretrizes em relação ao indígena. E aí, o que trata esse documento em si? Ele incentiva a vinda, né, de padres, né, missionários para lidar, mas não os jesuítas mais, mas agora nós vamos ter os capuchinhos, e também eles investem, né, na questão da catequese, que é considerado, então, meio brando de trazer ao convívio, né, entre aspas, como traz o texto, da civilização em si. E, ao longo dessa explanação do século XIX, nós vamos ver que, embora tivesse nesse documento, nós vamos ver que, na verdade, há um recrudescimento da violência contra os indígenas, principalmente na segunda metade do século XIX. E aí nós vamos ver que isso se efetiva tanto pela questão, né, dos presidentes, né, das províncias, como também nós vamos ver das pessoas que viviam e também da atuação dos próprios missionários nesse processo em si. E qual era a função desses capuchinhos, então, nesse período? Praticamente a mesma função dos jesuítas, que é fixar o indígena, né, nesses territórios que eles demarcavam, e também eles utilizados como mão de obra, principalmente na navegação, né, que conheciam com habilidade, né, a questão da navegação em si. E aí nós temos os presídios militares, uma política também de reocupação desse território, que trata, então, dessas questões. Tem uma dissertação que vale a pena vocês consultar, que é a questão, ela fala sobre o sertão de Amaro Leite, que é da pesquisadora Maria Juliana de Freitas Almeida, e ela trata muito bem sobre as questões relacionadas, então, à colonização militar em Goiás. Ela é uma política diferente dos aldeamentos, né? Ela também tem esse processo de marcar presença nos territórios onde há a questão, né, problemática, como eles chamam, indígena,
mas o sentido dela é de dar, então, suporte à navegação dos rios Araguaia e Tocantins, que era, né, uma região muito habitada pela questão dos indígenas em si. Os primeiros presídios eles foram construídos já em 1849, na linha do Tocantins, depois passaram para a linha do Araguaia, né? Inclusive nós temos um dos presídios que vai dar origem, né, ou que tem dá origem à cidade de Aruanã, que é o Leopoldina, né, e esses projetos, tanto dos aldeamentos, quero lembrar vocês, como também da questão dos presídios, eles tinham como função se desenvolver como núcleos urbanos, demarcando, então, essa presença do não indígena na região, como forma de controlar, então, também esses processos em si. E esse projeto de colonização militar, aqui na província de Goiás, ele conseguiu, em alguns aspectos, atender aquilo que era proposto enquanto política, que atrair pessoas, né, para as áreas que eles queriam ocupar, como as margens dos rios, que tinha forte presença indígena, ampliando, então, essa reocupação desse território, retirando os indígenas, interligar as diferentes localidades e também conseguiu, né, diminuir e até extinguir alguns povos indígenas que habitavam essas regiões. E, por algum tempo, auxiliou também na navegação do rio Araguaia em si. E, voltando uma questão também importante, é a questão dos capuchinhos, né, que atuaram, e eles foram fortes colaboradores da monarquia no processo de reocupação desse território, e eles tinham como missão também manter a ordem, proteger os aldeamentos dos ataques de outros indígenas, e não raro eles também utilizavam-se dos próprios indígenas para esse processo. Então, né, são alguns pontos que o professor Leandro Rocha traz em relação à reocupação do território de Goiás no século XIX, e, para fechar o texto, ele traz o terceiro passo, que são as agências oficiais do governo, né, já no período da República em si, e o que isso trouxe, né, de consequência para essa população em si. Então, nós temos os interesses, eles vão variar, né, vão mudar de acordo com a logística, né, que são apresentadas pelo governo. As diretrizes e as políticas sempre vêm atender aos interesses do governo e da elite que está ao seu lado, né? Então, mediante as novas políticas de expansão, nós temos, então, no século XX, pressão, né, para a ocupação desses territórios, para desenvolver atividades pastoris, agrícolas, principalmente na região de Araguaia, do Rio Araguaia. E também nós temos essa questão da construção de Goiânia, né, de Brasília. Tudo isso traz um fluxo de pessoas, né, muito grande para a região central, e isso afeta diretamente, né, a população indígena, que perde território, né, perde espaço em si. E aí nós temos a criação, né, de instituições que vão evidenciar, então, uma certa proteção a esse indígena, que, de certa forma, nós sabemos que, na verdade, ele assegura os interesses da União ou do governo em si, que é o SPI, depois, né, substituído pela FUNAI. E nessa questão ele evidencia que nós perdemos território, o estado de Goiás, né? Perdeu muito território. E também com isso, nós também perdemos muita população indígena, sem contar com o extermínio, com a dizimação e o processo de interiorização dessas populações frente a essa reocupação do território. E aí ele traz para nós, enquanto território, né, nós não estamos falando de etnias, que nós sabemos que nós temos várias outras etnias indígenas em Goiás, mas que não têm seus territórios específicos. E aí ele traz para nós, então, os três que nós temos, que é Carajá, né, de Aruanã, nós temos os Tapuios do Carretão,
e o Zavá Canoeiro, né, que nós temos ainda no território que corresponde a Goiás. E esses dados nós estamos um pouco desatualizados, nós sabemos que com o processo, né, desse recenseamento, nós vamos ter uns dados mais atuais, evidenciar o que já está posto, mas também novas questões relacionadas à pandemia, ao reconhecimento e também, né, a questão da quantidade de pessoas e de povos indígenas que nós temos. Mas, enquanto território, nós temos três. Enquanto professora, nós trabalhamos, né, com a disciplina e conseguimos fazer algumas aulas campo com dois povos, que são os Carajá, de Aruanã, e os Tapuí do Carretão, porque Itapuranga é uma região próxima, né, também dos povos Tapuí do Carretão, e isso nos permite ter um controle maior, né, o controle não, na verdade, um contato maior com essas populações. Mas o que me chama mais atenção, né, evidenciando essas características, né, nós temos a luta desses povos para a reconstituição e também para se autofirmar enquanto indígenas, né, nós temos a questão, principalmente, dos tapuis do Carretão, que sempre contam com os Carajá de Aruanã, esse processo, né, de retomada da sua história e principalmente da sua língua. E também nós temos o Zavá Canoeiro, que tem uma população bem restrita, né, ainda, poucos, né, mas que estão em uma área que tem uma riqueza enorme. A professora Lohane, ela fala, né, que são ricos, mas eles vivem de forma miserável, né, porque nós sabemos que o dinheiro que eles recebem geralmente não chega onde se deve, né, não chega até eles em si. Mas, então, por ser essa região, nós sabemos que tem uma disputa enorme de interesse. E o órgão que deveria, né, estar ao lado da população indígena, ele está legislando muito mais aos interesses daqueles que, né, sempre estão no controle em si. Então, nessa perspectiva de trabalhar sobre a questão da presença indígena em Goiás, nos chama muita atenção, porque, em sua maioria, os livros didáticos trazem o indígena idealizado, preso ao passado, né, romantizado, e muitas vezes nós não reconhecemos, então, esse indígena no presente, que é a grande questão nossa, visualizar, né, esse indígena no presente. Como nós vimos, né, o professor Leandro traz esses três povos, né, que têm territórios, né, são reconhecidos em Goiás, mas nós temos uma infinidade de pessoas e populações indígenas aqui em Goiás em si. E o que ele evidencia, né, é que a extensa população que nós tínhamos hoje, ela está praticamente reduzida, né? No século XIX, ela reduziu muito, né? De 30 mil passou para 4 mil, e hoje, né? Nós nem sabemos ao certo quantos povos indígenas, né? Quantas pessoas nós temos em si. E o que ele, né, traz como consideração é que, infelizmente, né, a população indígena ainda, hoje, elas têm sido enxergada, vista de forma, né, subalterna, ainda ocupa, né, as camadas mais baixas da população em si. E nós vamos ver que, a partir, então, de todos esses processos, como foi evidenciado, hoje nós temos esses três povos reconhecidos enquanto território também. Mas o que nós podemos ver? Como pensar esse indígena no presente? Essa é a nossa grande questão enquanto professores, né, de ensino fundamental, médio e universitário. É evidenciar a presença desses povos no nosso município, na nossa história local. Como eu disse para vocês, né, os livros didáticos dificilmente, né, a não ser naqueles encartes, né, para se enquadrar a lei, eles às vezes fazem alguma referência, né, sobre a questão indígena, mas nós precisamos trazer essa discussão para o nosso presente, enquanto professores, tanto a atuação dos indígenas, né, que nós temos na política, na literatura, mas também evidenciar a presença indígena na nossa história local, nos nossos municípios.
O que evidencia, eu deixo para vocês, o que é essa questão, o que evidencia a presença indígena na nossa história local? Quais são os elementos que os nossos alunos conseguem visualizar na nossa história local, fazendo referência à nossa própria história? Nós sabemos que a mídia local dificilmente trata essas questões, né, indígena. E uma das questões, né, que hoje nós evidenciamos muito é a questão da utilização da literatura indígena, da escrita do próprio indígena, né, do próprio povo indígena para evidenciar essas questões, né, trabalhar aspectos pelo viés do indígena, não pelo viés do não indígena, mas também projetos que possam associar a vivência deles. Quando professora, eu trabalhei com a literatura indígena, né, com livros específicos, né, de professores não, mas de indígenas, né, que escrevem sobre a sua própria história. E no ensino fundamental também, eu utilizei e realizei um projeto com os alunos, primeiro aplicando questionários, né, se eles conheciam, né, algum elemento indígena na nossa história, se eles já sabiam, e a resposta foi negativa. E se eles conheciam sobre a literatura indígena? E eles me disseram que não. Então, eu levei, que estava na época da pandemia também, levei um arquivo digital do livro e apliquei em sala de aula para eles. E, assim, o depoimento deles foi, assim, magnífico. Eu não conhecia, mas me interessei pela temática indígena. Chegou a dizer um dos alunos do ensino fundamental que ele poderia ter nascido indígena, a partir do contato que ele teve, então, com essa literatura indígena. Nesse sentido, enquanto professores, nós temos esse papel, né, de trazer para a sala de aula esse novo olhar sobre a população indígena, trazer ele para o nosso presente, não apenas como a visão que muitas vezes o livro traz, no cenário ainda, né, geral. E quando se trata da história de Goiás? Tem escolas, né, que nós sabemos que nem abordam essas questões, né, sobre o indígena no estado de Goiás ou na nossa história. Então, textos como esse, do Palacim, do professor Leandro, nos remete a pensar, será que nós também não estamos deixando o indígena ausentes da nossa memória? Será que também nós estamos contribuindo para esse apagamento, esse silenciamento, né, da história indígena? Porque nós temos que partir para estudar a história do nosso estado, dos nossos municípios, nós temos que partir da história indígena. Isso é romper, né? Romper com aquilo que está dito, romper com aquilo que está escrito e que muitas vezes nós não vamos encontrar material. E é isso, né, que nós estamos aqui para provocar vocês a pesquisar, a encontrar caminhos para que essa história possa ser escrita, né, novamente. Que há uma outra visão sobre a nossa própria história, partindo da história indígena em si. Então, eu encerro essa discussão, mas me coloco à disposição para questões posteriores que podem ser encaminhadas e também para leituras, indicações de leitura para a realização do projeto de vocês. Um abraço a todos e até mais.